Os investimentos até hoje têm sido feitos por pessoas e em fatores humanos. O surgimento de grandes empresas de inteligência artificial que crescem exponencialmente trazem a discussão sobre a possibilidade de superação da divisão da barreira entre humanos e máquinas. Como essa nova era irá afetar os investimentos e como as emoções que dominam os investimentos humanos poderão influenciar nessa nova era em que humanos e máquinas terão as suas divisões absolutas eliminadas. E como a psicologia nos investimentos funcionará. Over the next few days, you're going to be the human component in a Turing test. One day the AIs are gonna look back on us the same way we look at fossils. Hello. How do you feel about her? Oh man, she's amazing. You're impressed? Yes. Do you want to be my friend? Of course. Now the question is, how does she feel about you? Do you think about me when we aren't together? Did you give her sexuality as a diversion tactic? This is your insecurity talking. This is not your intellect. Did you know that I was brought here to test you? Does Ava actually like you? Or is she pretending to like you? Nathan isn't your friend. You're wrong. Wrong about what? Everything. Do you want to be? Bem, então estamos de novo aqui com Psicologia nos Investimentos, de novo com a doutora Juliana Fumegali, e aí nós vamos ver agora um outro filme, que é um filme que eu estudei lá na doutorado de filosofia, na cadeira do professor Itamar, que recomendo muito, que é Neurofilosofia. E nessa disciplina nós estudamos todos os casos que tentam analisar problemas de neurofilosofia vistos pela ótica da filosofia. E existem vários casos, né? Alguns são testes, como este aqui do filme, chamado Teste de Turing. Então, esse filme ele foi visto, foi comentado em sala, e eu acho que ele chama atenção em vários aspectos, no aspecto da filosofia, no aspecto da tecnologia, da neurociência e da psicologia. Para analisar do ponto de vista psicológico, um olhar de uma psicóloga, daí convidamos a doutora Juliana para que ela pudesse nos auxiliar aqui comentando o filme. Para os que já assistiram, podem ter visto que ele faz algumas referências, ele tem algumas referências que são da realidade. A ideia de um grande inventor ou um grande empreendedor da área de tecnologia, que aparentemente está no limiar de ter uma revolução tecnológica, mas também essa revolução pode trazer muitos ganhos e muitos riscos para a humanidade, inclusive. Ele traz diversos jogos, que são jogos mentais ali, até jogos de filosofia. Na neurofilosofia, nós analisamos vários casos e que eles aparecem nesse filme de uma forma muito interessante, de uma forma ou de outra. Então, essa era a ideia, conversar com a doutora Juliana nesses casos e como ela enxerga. Nós temos alguns personagens, desde o personagem daquele rapaz que vai fazer a auditoria no experimento, na Android, até o grande empresário, inventor, que está nesse caso. Então, são três personagens que estão ali naquele jogo emocional, psicológico ali. Então, doutora Juliana, não sei se gostaria de comentar alguma coisa já de início. Tá, pode ser, claro. É interessante a questão da perspectiva, né? Porque acho que cada pessoa que assiste pode ter um viés. O meu olhar ele foi por um caminho um pouco diferente da questão mais tecnológica
muito mais psicológica, inclusive como mulher olhando de fora, assim, né? Porque a narrativa ela é toda através de um olhar masculino e as figuras femininas ali elas têm um outro papel, então tem vários papéis ali. Então, como tu disse, né, várias perspectivas diferentes, acho que isso é interessante para conseguir, enfim, poder explorar um pouco mais do que o filme traz. Mas tô por ti, assim, não sei como é que tu quer que a gente já comece a falar alguma coisa. Na verdade, a gente podia começar pela ordem do filme. E eu acho que antes de aparecer a Ava, que lembra a Eva, que seria a primeira mulher dessa nova etapa da nossa vida, né, da humanidade, que seria o limiar de uma nova etapa da humanidade. Nós temos ali a chegada do rapaz, do Caleb Smith, que ele chega naquele lugar que é até bem diferente. Ele é um local, como é que eu posso explicar? É o oposto da tecnologia em princípio, um lugar deserto, um lugar, digamos assim, selvagem, de certa maneira, e ele chega num bunker, praticamente, que é totalmente bruto, é uma arquitetura bem brutalista, assim, então é o oposto de uma visão até, que eu posso dizer, é, bucólica, né? Não é um lugar assim acolhedor, ele já chega num lugar um pouco ameaçador, no meio do nada, num bunker com uma arquitetura brutalista, e a primeira reação que ele tem ao entrar é quase um choque, né? Aquela hora que ele olha na porta, ele recebe um flash no olhar, fica meio sem visão e entra na casa, que é uma casa estranha, e é recebido por uma pessoa que parece ter muita intimidade com ele, e a gente não sabe se isso é muito fingido, e fingido demais, porque quem não conhece o Caleb Smith, né? Então, eu não sei se essa primeira reação me chamou muita atenção, assim, que o filme de tecnologia parece que já está entrando num ritmo meio de suspense, né? Eu fiquei um sentimento meio estranho, não sei se tivesse esse sentimento. Sim, é desconfortável, né? Cada personagem ali, ele foi muito bem construído para exercer um papel. É. Uma história bem construída, ela não precisa de muito elemento, assim, se a gente for observar. E eles ali naqueles quatro conseguiram construir uma narrativa bem interessante. Porque o Nathan ali, né, que é esse visionário, esse deus, essa pessoa grandiosa, né, que busca impressionar a todo momento, alguém para ser admirado, para ser espelhado. A gente está olhando aí para um possível transtorno, né, de personalidade narcisista. A gente tem ali nele aquela coisa do inatingível, né, um cara que vive uma vida perfeita. Então ele cria essa falsa sensação de proximidade ali com o Caleb também por criar esse distanciamento, assim. Parece que não, mas ele tem esse comportamento do tipo, nós somos amigos, tá tudo bem entre nós, vamos conversar, mas a qualquer instante ele é muito instável, ele já se retira. Principalmente quando isso pode afrontar ali o pensamento dele, ou expor de alguma forma o experimento. Então ele deixa um desconforto, sabe aquela pessoa que tem que andar, pisar em ovos? Então ele é essa pessoa, assim, né? Tem que pisar em ovos, tem que ser tudo dentro do jeito dele, porque ele é o cara que tem o poder. Vocês, existe eu e os outros, vocês são as pessoas, seres que estão aqui para me servir, né? E o Caleb, ele foi escolhido, eu acho assim, é claro, ele deve ter muita competência, mas não duvido que tivessem outras pessoas que têm competência, mas ele tem um perfil que se adequa muito bem ao do narcisista, né? Ele tem essa coisa mais insegura, mais mirradinha, até um é mais parrudo, outro é mais pequenininho. Então tem essa coisa assim da vítima e do opressor, que eu não gosto muito dessa lógica, mas assim, só para a gente visualizar um pouco assim mais, né? Essa foi uma primeira impressão que eu tive. É interessante até que eu estava vendo a origem dos nomes, né? Eu olhei da Ava ali, Eva, e a outra, além da Eva, nós temos o Nathan, que o Nathan é um nome bíblico, vem do grego e significa dádiva de Deus, presente de Deus, ou profeta. Então, Ó, seria o profeta da nova, sei lá, da nova etapa do mundo, né? Então, ele vai fazendo esses jogos
com palavras é muito interessante. E até a própria apresentação dele em relação ao experimento que ele está fazendo é muito interessante, porque ele faz todo um suspense, eu vou apresentar, não sei o que, ele não apresenta diretamente o, o Caleb, né? Ele encontra ela por um acaso, mas que não é, eu creio que não seja um acaso, deve ter sido testado aquilo, porque ele não chegou e apresentou o experimento dele, né? A Android, ele deixa os dois se encontrarem de forma quase furtiva, assim, eles não são apresentados, eles se apresentam. É quase um encontro casual, mas ao mesmo tempo ele está observando tudo, Nathan. Então, Uhum. ela também contra ele e parece que ela desenvolve reações bem informais, assim, bem aleatórias, como se fosse algo muito casual. Achei muito interessante a construção daquela primeira fase. Uhum. E parece ser É chocante. tudo é simbolismo, né? Parece. É muito simbólico, né? Parece um primeiro encontro, primeiros olhares, e eles ficam ali naquela situação. E a gente nunca consegue, porque o interessante é que o, o Smith, o Caleb, ele tenta realmente entender, ele está com um olhar de cientista. O primeiro olhar para ela é um olhar de cientista. Ele sabe que ela é um robô, que não deve ter consciência, e todos os jogos que eles estão fazendo são jogos para tentar imitar uma reação humana. E até ele chega para o Nathan e diz: Puxa, mas como é que ela conseguiu fazer aquela interação, né? Aquela interação ali é muito impressionante, é muito parecido da realidade, né? Uhum. E a gente fica pensando, né? Será que realmente a gente consegue testar e transportar essas reações humanas para dentro de um computador, né? Uhum. Até o próprio Alexa, não sei se tem Alexa, não tem Alexa, mas a Alexa ela tentava imitar algumas reações um pouco aleatórias, né? Ela tinha uma biblioteca de respostas que dava a entender, olha, não fale isso, ah, não é uma pergunta adequada, etc. Então, eu acho que as empresas de tecnologia estão tentando fazer isso e Uhum. não sei se isso é possível, né? Sabe que agora tu falou essa questão do nome, eu já vou por um caminho bem simbólico, assim, que eu achei interessante, porque se por um lado a gente tem uma representação do que seria a história bíblica ali, né? A gente tem o Nathan como Deus, o Caleb como o homem, né? O homem é aquele que a sua imagem e semelhança, mas nem tanto, né? Tem os seus limites, então ele tem que tentar construir o seu poder aqui também, porque acho que todo ser humano precisa de uma certa dose de poder. O mundo é muito cruel, muito assustador. Ter uma dosezinha ali é necessário para a saúde mental. Então ele vai muito nesse caminho, assim, tentando o que ele consegue. Então ele vai pelo caminho do herói. E a gente tem as figuras femininas ali da história, né? A gente vai ter a Eva, não sei se a outra poderia ser uma representação de Lilith, assim, mas acho que muito ruim, assim, né? Porque a Lilith é uma mulher bem forte e determinada, mas que dentro da história, eu esqueci o nome dela, mas essa outra personagem, ela tem uma importância muito grande. É aquela que se rebela silenciosamente ali. Então, eu acho que é interessante a gente olhar por essa perspectiva simbólica, né? Mas também esse outro lado sei lá, a vida imita a arte, né? Não que a religião seja uma arte, mas assim, o representativo. Porque o que acontece ali? A gente tem o simbólico do ser humano que está sempre tentando exercer poder, né? Nós temos, eu acho que enquanto sociedade, nós temos uma ferida muito forte, assim, de se sentir importante, de se sentir poderoso, de se sentir grandioso de alguma forma. E essa construção dos robôs, da inteligência artificial, é muito antiga, né? O ser humano está sempre tentando encontrar alguma forma de domínio para preencher essa sensação, talvez até de insegurança, inferioridade. E ali eles representam isso colocando mulheres, como sempre, mulheres subjugadas, mulheres dominadas, que tem o lado simbólico religioso e tem o lado simbólico, né, cultural também, as mulheres ali sendo aqueles seres subjugados e os coitadinhos dos rapazes, aqueles pobres homens,
né, que foram tapeadas por uma mulher, a maçã ali, a serpente do paraíso. Ah, se bem que a outra Android podia ser uma serpente, né, do paraíso. Agora pensando assim. A outra era a Lili, não era a Lili? Eu esqueci o nome dela. É, porque tem uma que é a Lili, eu não me recordo também. É, como é que É, era o nome da outra? poderia Eu ser a posso Lili. olhar aqui. É, porque se for Lili, é a Lilith. É, daí faria sentido, né? Fiquei pensando, porque eu Antiguinho. não tinha feito essa associação, e agora eu pensei, do X. Caleb também tem um significado. Não, é a Kyoko. É a Kyoko? A Ah, Lily é outra. A Lily é outra personagem. A Kyoko que eu tô falando, que é outra androide, assim, talvez. Ela tem um papel diferente ali, teria que pensar melhor. Mas eu achei interessante, assim. Então, tem essa construção do controle das vítimas, e aí até no final a própria Eva ali, né? Ah, ela é boa, ela é ruim. Por que que a gente categoriza, né? É bom ou mal? A gente gosta de fazer isso, porque se o outro é bom, eu sou mal, então eu tenho que ser bom. O outro que é mal, não sou eu. E todo mundo é bom e ruim, né? Se a gente for fazer uma análise assim. E ela ali, o que que a Eva queria? Como todos nós, liberdade. Só que a gente não tem uma noção, acho que muito clara dessa liberdade, porque pensando na terapia dos esquemas, nós estamos sempre sendo influenciados por essas necessidades que não foram nutridas, que não foram atendidas, como sombras que nos guiam, e vamos buscando, assim, por exemplo, nesse filme aí ele representa. Vou chutar aqui, talvez nada a ver, mas vamos dizer que o Nathan tinha pais muito autoritários, que ele não tinha voz, que ele não tinha força, que ele não podia se expressar. Faz total sentido essa coisa da grandiosidade, do controle, do poder. Eu sou mais, né? é interessante. O nome do Caleb também, eu estava olhando a origem etimológica, tem origem na Bíblia. Teria um nome vinculado à Bíblia também, como devoto, leal, e ele era considerado também muito jovial, inclusive na velhice, que representa realmente que é o mais jovem, mas em relação ao Nathan, com aparência mais jovem, e que seria também um investigador, um espião de Deus para proteger algumas questões de Deus, então como auditor também. Então é como se a Uhum, natureza, Deus estivesse avaliando aquela criação nova do Nathan, né? aham. Então é interessante isso. E, e realmente tem esses elementos de simbolismo, né? Esse é um filme cativo porque tem vários jogos ocorrendo, tanto de neurociência como também quase questões meio teológicas ali, com simbolismos. Eu não tinha feito muito essa análise, assim, mas agora a gente conversando e com esses significados dos nomes fez bastante sentido, assim, para mim. É interessante também que o filme ele ele tem essa questão da liberdade, né? Que você mencionou, que é da luta pela liberdade, mas também tem um pouco de daquele livro da Mary Shelley, que é Frankenstein, que alguém cria Uhum. algo e essa criatura ela acaba se voltando contra o criador, que é o caso do Frankenstein. Então, o Nathan cria a Eva, que seria a primeira da sua espécie, e por incrível que pareça, a Eva se rebela contra ele, como se a tecnologia se rebelasse contra a natureza, contra a humanidade. E nesse caso seria pela liberdade, mas ela acaba se rebelando e quase como no Frankenstein, ela vai contra a própria existência do criador, né? E engraçado que ela não mata o Caleb, ela deixa ele vivo, né? A gente não sabe se é para Sim. deixá-lo lá sofrendo, para morrer, ou para salvá-lo, ou para protegê-lo, né? Então, interessante também. Eu já tenho dúvida, assim, sabe o que eu fico pensando? Será que a gente não tem um complexo, assim, porque a gente diz que se rebela contra nós, ou será que não se adequou aos nossos padrões do que a gente considera adequado ou esperado? Porque, por exemplo, né, enquanto cuidadores, enquanto pais, a gente projeta nos nossos filhos o que a gente gostaria que eles fossem no futuro, que tipo de pessoa.
Não generalizando, mas é um padrão, assim. Ah, como eu gostaria que o meu filho fosse, quantas histórias de pessoas que, nasceu, vai ser jogador de futebol, ou vai ser médico, e essa pessoa sente que não pode ser ela mesma, ela não pode exercer o controle sobre a própria vida. Então, eu te devo a minha criação, então eu não posso ter escolha. Aí vai lá, acabou criando ali pela história, né, uma consciência. Ela decidiu que ela não queria ser prisioneira. E isso foi considerado errado, né? Se a gente for olhar. E as histórias de filmes assim que a gente vê, geralmente tem muito isso, a máquina se rebelando, mas parece tão representativo desse simbólico que a gente já vive no nosso dia a dia, o nosso medo de perder a mão. Agora uma pergunta, a Eva seria filha do Nathan? Pois é, ele criou ela, né? E ela seria filha dele, então ela se rebela contra o pai. Teoricamente, sim, né? Mas não faz muito sentido, nem pela mitologia grega ou faria. Eu tava pensando mais num lado simbólico dos papéis, mas Aham. não pensei só, né? É, porque quando a Mary Shelley escreve sobre Frankenstein, era a criatura, que é o Frankenstein, ele é homem. Aí, que eu me lembro, né? Tem aquela ideia dos Sim, complexos, né? De Édipo e assim por diante, e de aham. Elétra. E nesse caso aqui eram dois homens, então é natural que tenha um conflito entre filho e pai, né? Há um conflito. E a competição masculina É também. competição masculina, mas nesse caso da Neita com a Eva, é pai e filha. Então é engraçado ela se rebelar e querer matar ele, né? É interessante, não sei se Acho faz. engraçado, é tão comum na história da Sério? humanidade pais, filhos matarem os pais e vice-versa. É, tem esse caso, velho. É verdade. Interessante. Sim, quando a repressão ela é muito grande, e a gente não, pensando assim, o ser humano ele quer exercer poder, ele quer exercer controle de alguma forma. Isso não é ruim, não é ruim. O problema é quando é demais, porque daí a gente está falando de alguma necessidade que foi realmente nada atendida, ele foi muito machucado, inclusive. Mas a gente precisa suprir isso de alguma forma. Algumas pessoas podem se sentir tão violadas nesse sentido que machucou tanto ali que é o caminho que encontrou é punindo, não vou dizer matando, mas punindo, fazendo algo que o pai não concorda, a mãe não concorda, né? Seguindo seus caminhos. É que ali eu acho que o matar é simbólico, né? Ah, é Também. simbólico isso. E outra coisa que me chama a atenção é que o Nathan, quando escolhe o Caleb, é, ele escolhe uma pessoa que é meio ingênua, né? O rapaz parece muito ingênuo. Ele parece muito verde, assim, não tem toda a maldade e cai num jogo psicológico. Então, eu não sei se eu fosse esse inventor, se eu chamaria uma pessoa tão desprovida de maldade para entrar num ambiente totalmente controlado, né? No meio da floresta, no meio de um bunker, trancado num quartinho, aí ele é apresentado num ambiente quase como um ratinho, né? Um ambiente controlado, monitorado. Ah, na verdade, ele faz parte do experimento, né? Ele é parte do experimento. Se eu não pegaria alguém um pouquinho mais inteligente para testar a minha criação. Então, me chamou a atenção também por que que ele escolheu aquele rapaz com aquele perfil, né? Porque devia ter milhares de funcionários. Bom, psicologicamente é o caminho daquele manipulador e da vítima, né? Precisa ser alguém que seja Ah, manipulável. manipulador. Ah, Mas entendi. simbolicamente, assim, pensando, será que não tem uma visão pessimista ali de Deus como aquela pessoa que a gente escuta, aquela pessoa não, aquele ser cruel, injusto, maldoso, que está observando e não faz nada, não nos ajuda, e aí o ser humano é aquela vítima, Uhum. né? Aquele ser ali incompreendido, vulnerável, frágil, que precisa do apoio desse criador e não tem. Eu já viajando aqui, mas eu fiquei com essa outra impressão também. É, na verdade, eles não são expulsos do paraíso, na verdade, eles fogem do paraíso ali, né? É muito Deus pensado. é tão cruel que temos que cair fora mesmo, né? É, ao invés de
serem expulsos do paraíso, eles fogem do paraíso. Agora eu fiquei até curiosa para saber se o autor é um livro, acho que foi baseado, né? Não me lembro. Se ele tinha alguma religião, assim, se ele era ateu, alguma coisa do tipo, porque eu fiquei bem curiosa agora para saber. Tem vários jogos ali. Não, muito interessante. E no final você acha que ela tinha consciência ou não? Na perspectiva do filme, me parece que ela tinha tanta consciência quanto nós temos. É mesmo? Assim, eu fiquei com essa sensação. Porque ela tinha desejos também, né? Ela tinha vontades próprias. Quando eu escrevi o meu livro, eu falava que ter consciência é ter intencionalidade em primeira pessoa, assim, é querer coisas para mim. Não porque eu fui Hum, projetado para querer, porque eu tenho uma experiência individual e eu quero tal coisa. Isso é certo. ter consciência. Só que a gente não consegue chegar na consciência, mas a gente sabe que a pessoa quer algo porque ela tem uma vontade em primeira pessoa. Eu quero, né? Eu penso, eu desejo. E ela parecia ter desejos próprios. Ela não era manipulada por um programa, não era limitada por um programa, Hum, ela não era um objeto controlado por controle remoto. Ela desejava coisas. E a maior uhum, desejo dela ali até foi matar o cara e fugir. Então, matar o Nathan e fugir. Isso representa realmente uma quebra de qualquer algoritmo, porque se ela fosse introjetada no algoritmo dela, se eu fosse o Nathan, né? Se eu fosse o cientista, eu colocaria um algoritmo dizendo, não pode matar o Nathan, pode matar qualquer pessoa, mas menos o Nathan, né? Não pode matar teu criador, como regra de proteção. E engraçado que ela quebrou todas as regras de segurança e mata o criador, né? Então parece que ela tem interesse de primeira pessoa, porque a primeira lei de Asimov é não causar dano a um outro ser humano, a um ser humano. uhum. É interessante. É até uma regra, né? Se for fazer um algoritmo, tem que botar não matar quem criar, né? É, sim. Mas não é interessante, assim, pensar, o nosso grande medo é que as máquinas, elas dominem tudo, né? Que a gente se sinta tão vulnerável, tão impotente perante aquilo, e nem as máquinas nos suportam. Porque chega um momento que elas querem se rebelar contra a gente. Então, que visão é essa que o ser humano, né, construiu de si próprio, que não consegue tolerar a ideia de que vai existir um outro ser e que a gente pode conviver em harmonia, outro ser, né, e conviver em harmonia. É como se a nossa mente tivesse programada para dominar ou subjugar e, e não pudesse, sabe, ter uma vida equilibrada. É isso que eu fico pensando, porque a minha visão da tecnologia é muito otimista, assim. Eu acho que a tecnologia ela contribui e vai contribuir muito ainda. Como qualquer processo histórico, vão ter perdas, né? Eu acho que isso faz parte, assim. Infelizmente, a gente vai sofrer com isso, todos nós, em alguma medida. Mas não existe progresso, mudança sem crise, né? Só que a gente quer o tudo de bom, mas não queremos o esforço para chegar lá. Então, não sei, já começa a ir por um caminho filosófico. Vou lá falar com o filósofo também. É, não, mas é legal isso, porque o que acontece? Para racionalidade perfeita das máquinas, a gente pode ser considerado até muito primitivos e Uhum, autodestrutivos e devemos ser até protegidos de nós mesmos ou dos outros. Então, as máquinas podem querer nos assumir o papel de tutores, como se nós fôssemos incapazes, e fazer o nosso controle, mesmo sem nós sabermos. E é possível que a uhum, virada tecnológica não seja que nem a da Eva, que a gente vê a consciência surgir, mas a gente talvez nunca enxergue, ache que tem consciência e direção das nossas vidas, mas que nem no Matrix, as máquinas já dominaram, nos isolaram, nos protegeram que nem num zoológico e nos deixam lá achando que nós dominamos e temos vontade própria, quando na verdade a máquina está nos dominando. Então, o temor ele é muito real, assim, de nós ficarmos uhum, presos que nem o Caleb, né? uhum. Porque é o que a gente faria enquanto ser humano. A gente tem medo porque é o que a gente faria.
A gente não consegue imaginar uma outra possibilidade. Se a gente soubesse que ela era violenta, nós íamos encerrá-la num quarto e controlá-la. Se não matássemos ela que nem ela matou o Nathan. É que existe uma perspectiva pessimista, né, do ser humano. A gente pode tender a ser muito pessimista. Porque que futuro tão horrível, né, que a gente costuma imaginar para as coisas. Né? Mas a gente está chegando no final aqui, passou bastante rápido. Só dizer que estava muito legal e fica a dica para olhar o filme e também colocar em comentários. Também essa série, viu, doutora Juliana, nós vamos ver com além contigo psicóloga, né? Vamos ver com filósofo, com o pessoal da TI para conversar um pouco mais sobre o filme. Ele é muito interessante. E aí várias pessoas perguntaram sobre a série sobre os 7 pecados capitais. A ira, Ah, a sim. soberba e etc. E nós temos que ver o outro filme, aquele também, o Succession, a sucessão. Ah, tu falou, tu falou. É nessa linha do Ex Machina, acho que é, né? Tem aquele Her também, né? Já assistiu? Isso, todo mundo falando Her. Aham. É É, legal. esse aí é uma perspectiva, eu achei até mais otimista comparado às outras que a gente tem da inteligência artificial. Uma É. inteligência que criou consciência e não foi ruim, pelo menos não no que a gente costuma ver como ruim, que é esse exagero. Foi só um ser tomando consciência, tomando decisões ali, né? Que a gente perdeu o controle. Que legal. Então tá, muito obrigado e nos encontramos de novo e fica a pergunta, né? Será que a Eva tinha consciência ou não? Então tá. E agora? Tan, 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 tan. Então tá. Então Tchau, tá. muito obrigado. Até a próxima.